Vamos começar uma transmissão do Thaís Fetpa Podcast e hoje com um convidado que vai tratar de um tema super interessante, principalmente para os jovens que estão aí cursando uma universidade e têm vontade de fazer a experiência de um intercâmbio. Por isso eu digo para vocês, não deixem de irem lá, compartilhar, ativar o sininho, deixar o seu like para que assim a informação chegue a todos eles. E aí eu tenho o prazer de estar conversando hoje com o Gabriel Limas Coimbra, que veio de Florianópolis, que é estudante da UFSC e que está aqui hoje para fazer um pouco do desenrolado que é estar fazendo parte de um intercâmbio. Afinal de contas, é um desejo, uma ideia que, né, quando nós estamos numa universidade, bate aquela vontade de dizer, opa, vou fazer um intercâmbio, mas daí muitas vezes a pessoa não sabe nem em que direção ela vai. E aí você vai desmistificar um pouquinho disso tudo. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Eu quero aproveitar a deixa de fazer a divulgação também para divulgar o meu Instagram, que é Gabi in France, que é onde eu vou colocar um pouco de como está sendo essa experiência do intercâmbio. Eu tô colocando agora antes, depois vou contar durante o intercâmbio, e é isso. Obrigado. E aí nós vamos ter que fazer depois o segundo momento em que, quando o Gabriel voltar da França, para ele fazer a devolutiva e dizer, não, valeu a pena, foi bom, o que foi bom, o que foi ruim, o que eu não faria de jeito nenhum, e já vai ficar a dica de toda aquela vivência na prática, porque hoje você está criando uma expectativa. E aí vem a questão, como vai ser, afinal. Mas a gente vai falar um pouquinho da parte burocrática que envolve todo esse processo, porque não é simplesmente eu decidir que eu quero fazer um intercâmbio, vou lá e me inscrevo e está tudo certo. Sim. Existem requisitos que precisam ser cumpridos para que você possa fazer parte dessa jornada e dessa experiência. E aí, como é que isso chegou na tua vida? Vamos começar por aí. Você hoje está fazendo que período da faculdade? Eu estou na 6ª fase da Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Pois então, e aí você estava fazendo... Você estava dentro da sala de aula, de repente deu aquele estalo e disse, opa, eu quero fazer um intercâmbio. Para onde que eu vou agora? O que eu tenho de opção? Como é que funciona? Ou não? Já era algo que você estava considerando? Já tinha se preparado para isso? Estava se organizando? Como é que foi? Eu sempre quis fazer um intercâmbio. Desde que eu estava na escola, eu sempre pensava em fazer. Só que eu não sabia para onde eu queria ir. Eu acho que onde tivesse oportunidade eu ia. E antes de entrar no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, eu tava estudando química e eu decidi do nada começar a estudar francês. Tipo, não sei o que aconteceu, mas aí quando eu transferi e troquei de curso, eu percebi que tinha essa oportunidade de fazer um intercâmbio pra França, ganhar bolsa por 10 meses pra estudar. Fiquei, cara, perfeito, é isso, eu vou me especializar pra fazer isso. Casou bem certinho, então. Exato. Pois é, eu sou uma das pessoas que não acredita em acaso, eu acredito em propósito. E aí Sim. você fala assim, de repente me deu vontade de dizer assim, eu vou lá estudar francês. Não, foi alguma coisa que eu disse, não, esse é o Sim. caminho, justamente porque a oportunidade e a porta vai abrir lá na frente, né? Sim. Às vezes a gente toma algumas decisões nas nossas vidas e você não sabe nem ao certo o porquê daquilo. E mais pra frente você olha pra trás e diz, agora eu entendi Sim. perfeitamente por que eu tinha que começar a cursar francês. Exato. Então daí você estava fazendo francês, trocou de curso e dentro da engenharia você teve a oportunidade de fazer um intercâmbio. Exato. E qualquer pessoa consegue ir lá e dizer assim, eu quero participar, vou me inscrever. Como é que funciona essa parte mais funcional da coisa? Não é qualquer pessoa, tem que ter alguns pré-requisitos. Para começar, todo ano surge esse edital do Braftec, que é a oportunidade que as engenharias têm para fazer intercâmbio na França. Então é um intercâmbio direcionado para engenharias. Isso. Ah, tá, perfeito. E aí a bolsa vem da CAPES e aí a gente precisa de pré-requisitos, tem uns pré-requisitos que a gente precisa preencher para poder concorrer à vaga. Para o meu curso eram 4 vagas e tinham pré-requisitos desde ter uma nota mínima no Enem, ter um nível de proficiência no francês, ter uma nota boa na faculdade, entre outros pré-requisitos. Ou seja, eu não posso simplesmente estar lá dentro da faculdade passeando, porque daí eu vou dizer assim, né? O universo da UFSC é um universo bem diferente, é espetacular, a diversidade Sim. que existe lá dentro. Sim. Então não adianta eu só estar indo lá e passear e dizer assim, estou cursando aqui, agora me deu vontade, não quero mais ficar nesse mundo aqui, eu quero experimentar algo diferente, vou lá me inscrever. Não, eu preciso ter boas notas para poder
fazer parte desse processo de intercâmbio. E aí hoje, assim, você disse, tem 4 vagas. As 4 vagas foram preenchidas? Sim, tinham 14 pessoas concorrendo a essas 4 vagas. Uau! Então já te dou os parabéns, né? Muito Porque obrigado. já foi uma vitória, né? Sim. Dentre 14, você conseguiu uma das vagas. Sim. E estará indo daqui quanto tempo? Daqui 19 dias eu já tô indo pra França. Olha só. E vai ficar quanto tempo lá? São 10 meses. 10 meses, mas você não vai a passeio. Não, eu vou ficar metade desse tempo estudando numa universidade. É uma universidade de engenharia química, onde eu vou fazer especializado em despoluição e gestão ambiental, que é conectado com o curso que eu estou fazendo agora. E a outra metade eu vou fazer um estágio relacionado ao que eu estou aprendendo em qualquer lugar da França. Ou seja, você vai ter a teoria e a prática. Exato. Isso é espetacular, porque Sim. você vai poder trazer de uma outra cultura algo que lá pode dar muito certo. Sim. E que pode, quem sabe, estar sendo aplicado no Brasil, sim, em Santa Catarina. E aí, exato, quando você fala de engenharia sanitária e ambiental, a gente sabe que o Brasil precisa evoluir muito nesse sentido. Eu não conheço a França, não estudei a respeito de como é essa parte, sim, lá. Não sei se você chegou a dar uma olhada nesse conteúdo de forma específica, a parte de sanitária, a parte ambiental, como é que é o olhar deles lá em relação a isso ou não? Eu não tenho tanto conhecimento, mas eu sei que eles são muito mais evoluídos nesse sentido do que a gente aqui. Eles têm um bom tratamento de água e afins, o saneamento é melhor. Mas eu não tenho um conhecimento muito profundo disso. Mas agora logo você vai poder trazer um projeto, aplicar um projeto, trazer ideias aqui para o nosso estado. Sim, com certeza. Que possam estar, né, melhorando cada vez mais a nossa, sim, qualidade de vida. E essa troca de experiência que você vai ter agora e que outras pessoas vão ter, já tiveram, é espetacular, sim, porque só faz com que a nossa sociedade evolua e cresça cada vez mais. E a expectativa está muito grande. Sim, tá bem grande. Eu até quero comentar um pouco do que tu falou anteriormente, que, tipo, é exatamente essa ideia. A gente fica 10 meses lá na França, mas a gente depois é obrigado a ficar 10 meses no Brasil. Mas é meio que um jeito da CAPES, do governo, fazer com que a gente traga esse conhecimento que a gente traz de lá fora para cá. Então, eu acho que é muito importante essas bolsas e tal para fomentar justamente esse desenvolvimento do nosso país. Essa troca. Essa troca de conhecimento. E agora, exato, eu fiquei curiosa até em saber assim, você vai para lá, tem que ficar 10 meses lá e depois você volta, obrigatoriamente teria que permanecer 10 meses no Brasil. Isso, o tempo que eu ficar lá fora, eu tenho que ficar aqui no país. Depois. E aí, o inverso acontece também? Eles acabam vindo para cá para fazer algum tipo de intercâmbio ou não? Eu não tenho muito conhecimento sobre. Não? Eu nunca conheci um francês na UFSC. Ah, é? Pois é, seria interessante até dar uma olhadinha para ver se porque, claro, quando a gente vai, dependendo do tipo de intercâmbio, do tipo de atividade, às vezes tem isso, né? Você, sim, vai, mas alguém tem que vir de volta. Sim. Tem esse movimento então você traz a tua cultura, mas você leva a minha, sim, também. Claro, com certeza você vai trazer muito conhecimento. E eles já pensaram em algo de forma bem prática, o fato de você obrigatoriamente ter que regressar ao Brasil, sim, permanecer aqui, trazer a tua ideia, sim, adquirida e contribuir, né? Efetivamente é isso. Sim. Querendo ou não, eu vou estar recebendo bolsa do governo para estudar lá. É um jeito de eu pagar o governo de volta trazendo esse conhecimento. É o investimento que eles dão em mim, eu entrego dessa forma. É uma moeda. Sim. É uma moeda de troca e nada mais justa, me parece. Sim, com certeza. E aí a gente percebe o quanto é importante esse incentivo por parte do governo, sim, na questão da educação, porque te dá a oportunidade de conhecer uma nova cultura, conhecer uma realidade, muitas vezes, né, em alguns aspectos mais evoluída e que pode, sim, ser aplicada, inclusive, dentro do nosso espaço, né, dentro, sim, do nosso meio, e fazer com que melhore, né, as coisas cada vez mais. E aí a família apoiou, assim, tá todo mundo feliz, dizendo vai, tá tudo certo, não tem preocupação. Preocupação sempre tem. A minha mãe sempre fica de coração apertado, já que eu vou ficar 10 meses, a gente morou junto bastante tempo, por um tempo. Mas eu sempre tive o apoio da minha mãe, da minha irmã, da minha família inteira. Eles sempre me apoiaram e me incentivaram. Minha irmã já fez intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras há anos atrás. Olha então, só, desde que ela fez esse intercâmbio, eu sempre tive vontade, ela sempre me incentivou, sempre me ajudam para tudo que eu posso. Então, nesse ponto, eu sou muito grato. E aí, a tua irmã foi para onde? Ela foi pro Canadá. Olha só. Sim. Pois é, então, aí vem a troca, né? E exato, hoje ela está aqui no Brasil?
Ela fez mestrado aqui no Brasil e agora ela tá fazendo doutorado em Portugal também, recebendo uma bolsa, mas aí é da União Europeia. Foi contratada, no caso, como pesquisadora. Olha que bacana. Assim, já veio, trouxe o conhecimento dela, agora tá já pelo mundo. compartilhou conhecimento, adquiriu mais e agora tá proporcionando mais e adquirindo ainda mais, né? Exato. Porque doutorado é algo espetacular, Exato, né? com certeza. Olha só que bacana. Então, a família já tem um pezinho dentro dessa área de intercâmbio, Sim. Mas é uma possibilidade que outros jovens também possam estar fazendo parte desse movimento. E quando você se preparou, ou melhor, está se preparando ainda para tudo isso, porque não chegou lá e... Claro, tem coisa que você, por mais que você se prepare, você vai chegar lá e vai dizer, nossa, não era nada do que eu imaginei. A gente nunca tá 100% preparado. Exatamente. Mas assim, você chegou a fazer uma pesquisa hoje a respeito de como é lá, onde você vai estar, se sente seguro com todas as informações mínimas para estar assim, não, eu posso ir tranquilo porque tá tudo certo? Sim. Seguro eu vou estar quando eu estiver lá. Mas, tipo, eu tô animado, assim, tudo que eu pesquisei eu vou ficar mais ou menos no sul da França. E, assim, os franceses também comentando, às vezes eles não são tão legais com as pessoas de fora, mas assim, eles também são muito simpáticos. Eu acho que tem pessoas boas e ruins, como em qualquer lugar do mundo. Então, tipo, sempre dá aquele friozinho na barriga, dá um medo, às vezes, de falar com a pessoa e ela ridicularizar, porque a gente não sabe o idioma e tal. Mas vai dar tudo certo, faz parte. Não, com certeza. Eu vou te dizer uma coisa assim, por experiência própria, né? Claro, são idiomas distintos, localidades distintas, a cultura é outra também, mas sempre existe esse medo. Como eu vou ser recebida em um outro país? Sim. Não faço parte daquele ambiente, eu estou me inserindo lá dentro. Eu não fui para tão longe assim, mas tive a oportunidade de estar com a família em Montevidéu, no Uruguai. E fomos para lá sem saber o idioma, ninguém, né? Eu e as crianças, ninguém sabíamos nós falar o espanhol. E, claro, cada pessoa interpreta de uma maneira. Eu cheguei a conhecer uma brasileira que morava já há muito tempo lá no Uruguai e que nunca conseguiu falar o espanhol. Por mais que ela tentasse, ela não desenvolvia. Sim. E então assim é para outros idiomas também, né? Sim. A pessoa vai fazer um francês, por mais que ela tente, não vai fluir, e outros o inverso. Mas você já estava fazendo francês, já está com uma prova que diz que você está apto para estar lá, então não vai ter tanta dificuldade. Mas o fato de estar lá ouvindo o tempo todo é a melhor forma de aprendizado possível. Sim, com certeza. E aí você vai poder praticar bastante o teu francês e vamos torcer principalmente para que os primeiros contatos que você tenha sejam tão bons quanto eu tive, porque a cultura é algo espetacular. Como você falou, vai encontrar pessoas boas, pessoas não tão boas assim. E quando nós nos mudamos para o Uruguai, nós moramos numa casa-apartamento. Lá é muito comum isso, são casas grandes que as famílias já constroem para que todas elas, dentro das suas capilaridades, permaneçam próximas e depois, em algum momento, elas acabam se dividindo novamente. E aí nós ficamos num desses apartamentos e quando chegamos assim, a vizinha, bem na hora ela estava saindo e ela olhou e disse assim, olha, a porta da minha casa, seja muito bem-vinda, a porta da minha casa está sempre encostada, a hora que você precisar pode entrar e pegar o que você quiser. E eu, claro, o primeiro pensamento que eu pensei, bom, a porta da minha casa vai estar fechada, mas é porque você não está acostumado com esse tipo de realidade. Então ali era comum, no final, todos os vizinhos sempre deixavam as portas abertas. Né? Tá certo que nós morávamos do lado de uma casa que era de um cônsul, então não tinha tanta dificuldade em termos de segurança, porque tinha segurança 24 horas ali do lado, que automaticamente protegia a nossa residência, né? Mas a forma com que os brasileiros são recebidos é espetacular. Então, vamos torcer para que, dentro de tudo, aconteça exatamente da mesma forma. Que você vá para um ambiente que as pessoas digam, seja muito bem-vindo, Gabriel. E aí eu te pergunto, como é que se diz seja muito bem-vindo em francês? Seja muito bem-vindo. Bienvenue? Oui, bienvenue. É um idioma maravilhoso, né? Sim. É espetacular, é sedutor. Assim como eu acho que o espanhol também tem o seu charme, a sua... Cada idioma tem o seu charme. Tem. E aí,
Quando a gente pensa assim, né? Essa semana eu estive fazendo umas visitas aqui em Joinville e aí eu fui num local que é uma casa de passagem e nessa casa de passagem a pessoa ela acolhe pessoas de diferentes lugares que precisam de um primeiro suporte num local que elas não têm a mínima direção para onde que elas vão. E havia uma família de colombianos que estavam ali. E faz pouco tempo, né, que eles estão aqui em Santa Catarina, que estão em Joinville especificamente, e aí eles vão enfrentando as dificuldades também pela questão do idioma. E ela falou, né, ela disse para mim assim, as pessoas olham para mim com um olhar de o que ela está fazendo aqui. E quando eu começo a falar que elas percebem que eu não sou da localidade, que o meu idioma é diferente, eu digo, existe uma barreira ainda maior a ser ultrapassada. E como ela não falava nada do português e era um espanhol bem arrastado, bem forte, ela estava tentando de alguma maneira conseguir alugar uma casa e de forma alguma ela estava tendo sucesso. Né? Mas são as barreiras normais que todas as pessoas acabam enfrentando quando elas saem de uma zona de conforto, porque hoje você está numa zona de conforto. Tem a mãe que está lá, que dá o suporte, está dentro da tua faculdade, que tu tem ali os teus amigos. E existem mais pessoas que estão indo agora também com você. E tem pessoas próximas a você que você vai estar ali e vai dizer assim, não, eu não estou indo sozinho, não é alguém que... São todos desconhecidos. Na mesma cidade que eu vou estar sozinho. Eu até conheci outra guria que vai na mesma cidade, mas ela mora em outro lugar. Nunca falei com ela, a gente começou a se conectar justamente porque nós somos os únicos que vamos para Montpellier. Mas do meu curso, das 4 vagas, os outros 3 vão para uma cidade próxima, que fica a 1 hora de distância de carro. Não é tão longe. Não é tão longe. E uma dessas pessoas é bem minha amiga, e eu acabei me aproximando dos outros também, então sozinho eu não tô. Eu sei que eu tenho com quem contar lá. Se precisar, pega o carro, já vai para uma direção, vai para outra, tá todo mundo junto se apoiando, vai ter alguém que vai dar um suporte, porque a rede de apoio é algo que todo mundo precisa, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí você disse que tem uma menina que está indo para a mesma região que a sua. Mas ela é da onde? Ela é de Florianópolis também? Não, eu não sei mais ou menos, não sei de onde ela é, mas ela fica mais pelo centro do país ou pro norte. Ela não é aqui do sul. Entendi. Ela tá num outro estado. Exato, então, e pelo mesmo projeto que a Braftec também tá indo lá pra França, lá na mesma universidade que eu. Pois é, isso é espetacular até para que, né, as pessoas tenham acesso a partir do momento que elas estão numa universidade, de poder fazer um intercâmbio. Independente de qualquer posição, localidade que elas estejam, a oportunidade é dada todos os anos para que tenham a oportunidade de ir conhecer, viver, experimentar. E você agarrou essa oportunidade de eu vou. Sim, com certeza. Não vou deixar passar. E aí você passou no processo seletivo de tudo isso, venceu todas as etapas e agora a mala já está pronta? A mala ainda não está pronta. Vou deixar a mala para a última semana. E foi isso, passei por todas as etapas, porque são várias pequenas etapas burocráticas, desde passar no processo seletivo, que é a primeira etapa da UFSC. Aí depois Mas tem uma prova que precisa fazer especificamente, não? Não, eles pegam as tuas notas da faculdade, tem a prova do francês, que tu tem que ter o nível de proficiência, mas não tem nenhuma prova para o processo seletivo. Eles analisam tudo que tu envia, carta de motivação em francês para estudar na universidade, currículo em francês e em português, tem várias coisas. Tem pequenos detalhes ali que precisam ser vencidos. Exato. Aí tudo isso é enviado depois para a Universidade da França. Eles aceitando é enviado um cadastro para a CAPES, para que a gente possa conseguir a bolsa. Conseguindo a bolsa, a gente pode conseguir o visto depois com os documentos que a CAPES envia e depois já faz a passagem. E tudo isso custa tempo, custa enviar vários documentos. Enquanto isso, a vida continua. A faculdade não parou para dizer assim, não, agora o Gabriel vai se preparar porque ele precisa se organizar para poder estar lá. Então não tem mais prova, não tem mais nada. Não. Podia, mas não aconteceu assim. Tem que continuar tendo boas notas, tem que continuar se dedicando. Sim. Para poder chegar e alcançar o sucesso que tu espera. Com certeza. E aí, o teu curso hoje, tu tá no 6º período, são quantos períodos? 10. 10 períodos. Sim. Então falta pouquinho também, né? Agora tu vai ficar 10 meses lá. Sim. Aí tu vai vencer essa etapa
E vai ter que repetir ela no Brasil ou não? Você vai estar estudando lá e já vai considerar que você venceu mais um semestre? Não, ele não valida nada. Vai ser mais por experiência e conhecimento mesmo. Isso é importante deixar bem claro, até para entender que quando você volta, então você vai voltar do ponto de partida. Da onde eu parei, exato. E daí vai ter que continuar e seguir. Ou seja, você vai estudar um semestre a mais. Isso, 1 ano a mais, 10 meses. 10 meses. Sim, mas... Eu acho que quando a gente fica mais velho e olha pra trás, o que são 10 meses, assim, sendo que tu vai estar ganhando bolsa pra estudar num país diferente, eu acho que não importa. Não importa. Eu vou te dizer assim, o tempo vai passar do mesmo jeito. Sim. Agora, se tu tá tendo uma oportunidade de fazer algo diferente, como você falou, conhecer uma nova cultura, um novo país, pessoas, se conectar de uma forma distinta com o mundo. Sim. E a tua visão, quando voltar para o Brasil, quando voltar para Santa Catarina, você vai ver que vai ser muito... O olhar é outro. Sim, eu sinto que eu vou poder ser outra pessoa, assim, tipo, porque querendo ou não, eu vou pra lá sem nenhuma influência externa. Eu posso me conhecer, eu posso ter todas as oportunidades. E voltando pra cá vai ser uma outra experiência. E aí eu digo assim, né, que você vai pegando determinadas coisas, como, por exemplo, pequenos detalhes culturais. E no Uruguai, a partir do momento que um pedestre coloca o pé na faixa, automaticamente os carros param. Sim. Ou seja, a prioridade é do mais frágil, que é o pedestre, o ciclista. Quando voltei para cá, nossa, era uma coisa muito louca, assim, porque você percebia que não era mais o hábito das pessoas, então era buzinaço para você parando na faixa, para as pessoas atravessarem. Sim. E então, de alguma maneira, você ganha conhecimento, ganha experiência, ganha cultura, traz aquilo que tem de bom de lá, deixa o que tem de ruim para lá. Você aprende outro jeito de viver. Isso, porque tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Sim, Tantas pessoas desejam vir morar no Brasil, estar no Brasil. Sim. Falando ali do Uruguai, por exemplo, eles são apaixonados pelo nosso estado, particularmente por Santa Catarina. Eles adoram as nossas praias, valorizam muito o que a gente tem aqui. Eles sempre dizem, né? Vocês têm tudo o que vocês precisam num espaço pequeno. Tem praia, tem campo, tem serra, tem neve, vai para uma direção, vai para outra, vocês não tão distante e acabam pegando de tudo. Exato. E agora pensando em questão de clima, tu chegou a olhar como é que vai ser o clima durante a tua estadia lá? Como é que vai ser quando você vai estar chegando agora? Quando eu chegar lá vai ser final de verão, então vai estar quente, tá tendo uma onda de calor lá na Europa, então eu vou passar um pouco de calor. Mas no inverno é muito mais frio que aqui. Vai sair do friozinho, então, apesar que o nosso tempo aqui em Santa Catarina tá bem diferente, instável. Atípico. Pois tivemos calor, tivemos frio, tivemos tudo que Exato. pode. Para todos os gostos, né? Ninguém pode reclamar. Então você vai chegar lá, agora vai estar passando pelo verão e vai... E vou pro inverno, e aí depois, quando estiver começando o verão novamente, aí eu volto pra cá no inverno. Aí vem passar as férias de novo do inverno. No aqui. inverno. E vai aproveitar, não tem. Tudo tem a sua característica, Com né? certeza. Um momento bom e um momento ruim. Sim. E aí eu te digo assim, você chegando lá, você vai ficar aonde? Eu vou chegar e eu vou pra residência universitária, que lá eles têm uma moradia estudantil, tive que pagar o aluguel e tal. Isso tudo eu recebo bolsa. Mas assim, é um quarto com um banheiro, uma cozinha compartilhada, assim, eu tenho toda a estrutura pra eu viver lá. Pra ficar bem. Sim, ou seja, pra ficar bem. Tudo isso você precisou correr atrás ou a universidade ela já te oferece, ela já te dá opções ou essa opção e já te dá uma orientação? Sim. Eles me oferecem a opção e orientação. A gente tem que enviar muitos documentos, ler vários contratos, mas eles me deram tudo assim. Foi muito mais fácil do que fazer tudo sozinho. Sim, pois porque tem justamente essa questão, né? Dizer assim, não, eu estou saindo daqui, vou estudar fora e eu não sei nem para onde eu estou correndo agora. Agora, se a universidade vai lá e te dá todo o suporte, te dá uma diretriz, então nesse sentido você se sentiu totalmente acolhido. Sim. Tiveram momentos que eu tive que fazer várias pesquisas por conta. Não foram todas as coisas, que às vezes demorava para chegar a informação e a gente precisava. Mas, assim...
praticamente tudo foi enviado. Assim, considerando todo o processo, eu fui bem acolhido. Tiveram momentos de pesquisa, de se estressar um pouco, mas faz parte. Eu ia falar, digo, dificilmente ia vir uma coisa tão redondinha que dissesse assim, ó, tá aqui, ó, pronto, é só assina e vai. Exato, não, infelizmente. Mas vamos pensar, né, buscando todo o lado bom que isso está sendo proporcionado e saber que hoje o nosso governo tem essa possibilidade de disponibilização de recursos e parcerias com outros países para troca de informações, agregar educação e cultura, porque muito se fala, né? Educação é a base da transformação social que a gente espera, não tem. Sim. Então, investir na educação é cada vez mais necessário. E quando você vai percebendo que tem essas oportunidades que são criadas também, não tem nem do que reclamar da parte que acaba envolvendo tudo isso, só torcer para chegar lá e dizer assim, não, foi melhor do que eu esperei ainda por cima, né? Sim. Mas coração forte e segue em frente, porque com certeza tu vai ter uma grande oportunidade de troca, de experiência, e quem sabe no futuro tá trazendo, né, chamar algum colega que vai conhecer lá algum francês para vir aqui para Santa Catarina, para conhecer o nosso estado, para conhecer o nosso Brasil. E essa é a troca gostosa de você estar em outro país, né, vivendo uma cultura que não é tua, e você poder depois proporcionar exatamente o oposto para ele. Venha para cá e conheça as maravilhas do Brasil, as maravilhas de Santa Catarina. E Florianópolis, que é onde você está, é um lugar privilegiado. Sim. Você nasceu em Florianópolis? Não, eu nasci em Laguna, que é uma cidade mais no sul do estado. E eu moro em Floripa desde os 18 anos, que eu vim fazer faculdade. Isso que eu ia perguntar, você acabou parando em Florianópolis por causa da faculdade? Exato, minha irmã já fazia mestrado ali, eu vim morar com ela para fazer graduação, depois eu acabei dividindo apartamento com os amigos e agora, depois da pandemia, eu moro com a minha mãe ali. Olha só. Sim. E aí agora essa é a tua casa? Agora essa é minha casa, eu sou de Floripa. De Florianópolis, virou um manezinho então? Sim. Já tá falando o que queres, não queres, diz? Eu digo, porque eu tenho família lá, eles falam exatamente assim. Não fico tão assim, mas já tô puxando R, falando um pouco mais forte. Quando voltar, então, da França, eu digo, vai puxar outras coisas, então vai trazer um dialeto totalmente mais diferente. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei 4 anos com a família, nós ficamos 4 anos lá no Uruguai. E voltar para cá, as pessoas perguntavam, mas você não é brasileira? Sério? Disse, não, eu sou nascida aqui em Joinville, inclusive, sou daqui, mas é porque você traz muito daquilo. E o fato de todos termos ido para lá, quem sabe, já sem a base, como se diz, sem nenhum tipo de vício da língua, aprender a língua ouvindo ela foi algo sensacional, porque... Claro, nós tivemos a diferença daquela minha colega brasileira lá que nunca conseguiu aprender o idioma, apesar de estar tanto tempo morando no Uruguai. Todos aprenderam, né? E a preocupação maior era justamente o básico necessário que o intercâmbio exige, né? As faculdades exigem, que é você saber ler e escrever. A minha preocupação maior era com o filho mais velho, justamente, não, vai ter que aprender, vai ter que escrever, vai ter que verbalizar tudo aquilo e só ladeira abaixo, né? Mas deu tudo certo, então dificilmente você vai ter dificuldade porque já sai com uma base do teu, né, do teu idioma que você vai estar tratando lá, vai estar falando. E qual é o teu maior receio hoje, o teu maior medo em relação à tua ida para lá? Existe algo que te preocupa ainda, que você diz assim, e agora? Às vezes eu tenho medo de ficar com medo de como as outras pessoas vão reagir, caso eu acabe não conseguindo falar alguma coisa muito certa e tal, porque como eu disse, vão ter pessoas boas, pessoas ruins. Mas eu acho que isso não me prende mais, é um negócio que eu já venho trabalhando e tal. Mas assusta um pouquinho, tipo, as diferenças culturais, de acabar cometendo uma gafe de alguma coisa que é culturalmente normal aqui no Brasil e lá não é. Isso dá um medo, tipo, mas... vai acontecer, não tem como certeza. Fugir disso. Fora que tem algumas palavras que, por mais que a pronúncia você tente falar da forma correta, vai soar um pouquinho diferente para eles. E aí, dependendo de como for, eu não vou poder falar, porque no espanhol, mas tem uma palavra no espanhol que ela é muito próxima uma da outra,
E dependendo da forma com que você faz a pronúncia, você está dizendo coisas totalmente opostas. Diferentes. E aí você diz assim, não, e era engraçado porque as pessoas ficavam olhando e como dizendo assim, o que ela tá falando? Como é que ela tá falando isso? E eu, na minha opinião, eu estava falando algo totalmente coerente, normal, natural. Não, eu vou... o verbo era de correr, de corrida, né? Sim. E então, não, eu vou sair para correr e tá tudo bem, e aquela coisa. Só que no espanhol existem 2 termos, e aí, dependendo de como você vai fazer a pronúncia... Mas as pessoas se divertiam no final com aquilo. Então é isso que a gente espera, até né? aqui no Brasil, né? Se a gente vai pro Nordeste, eles falam de um jeito totalmente diferente, no sotaque e tal. Eu acho que a gente tem que se acostumar com isso, ainda mais no mundo globalizado que a gente vive. Um mundo de tantas diversidades, né? Sim. E nós vamos pensar assim, até aqui dentro de Santa Catarina, se você for mais pro oeste, você vai pegar um sotaque muito mais arrastado, mais carregado, mais pesado, e dependendo do interior. Agora, se você vai mais para o sul, mais para o norte, vai para a ilha, vem para Joinville, aí vão chegar aqui e vão dizer égua, a pessoa vai olhar égua, mas égua é o que é isso, né? Sim. Mas é por conta da localidade. Esse dia nós estávamos debatendo justo isso, assim, quais são as palavras características da cidade que a partir do momento que eu falar dentro de um espaço que as pessoas não me conhecem, elas vão olhar e dizer assim para mim, você é lá de Joinville, né? É o égua, o caixão pubile. E aí você diz assim, nossa, essa caixão pubile fazia muito tempo que eu nunca tinha ouvido isso. Nunca ouvi falar. Pois é, não, essa é antiga, é uma coisa mais antiga. Aí tu diz assim, da onde que saiu isso? E aí você vai para um lugar que você não tem ideia de como é essas particularidades da língua, porque em todos os lugares vão ter essas palavras que é característica local. Sim. E por mais que você se prepare pro francês, né, da forma correta de ser, porque é isso que você vai estar vendo lá, né? Quando você está estudando, fazendo o curso que você fez, quanto tempo de curso você fez? Eu faço curso desde 2018. Pois é, então você está se preparando há bastante tempo. Sim. Para chegar lá, entender e falar, escrever sem dificuldade. Aí surge uma palavra como o nosso ego aqui, e você vai dizer assim, mas o que é isso? Exato. Eu nem ouvi, não estudei isso, não tinha a mínima ideia. E vai acontecer, porque a gente estuda o idioma da maneira correta, mas, por exemplo, o português, a gente não falou português 100% correto com o outro, e provavelmente é muito parecido com eles não vão falar 100% gramaticalmente correto, e tá tudo bem. Exato. O importante é, não entendi... E vamos lá, vamos dar a volta, assim como o nosso português, que às vezes a gente precisa realmente fazer o contorno para chegar onde a gente pretende chegar, para não falar coisa que não deveria falar muitas vezes, as pessoas acabam fazendo isso. E tem essas características locais, né? E as pessoas não vão entender, vão se divertir, mas tem que tentar e se jogar. O importante é não perder a oportunidade. Exato. E isso você já está fazendo. Exato. Né? A vida, ela passa e passa muito rápido. E nós tivemos a oportunidade de estar conversando com Jesus Luma o outro dia, e ele é do Maranhão, está em Santa Catarina, hoje está chegando com a arte dele em outros lugares, está sendo valorizado, e ele falou muito sobre isso, sobre a questão sobre a vida, né? Você não perder a oportunidade, o quanto nós não somos ninguém sem o outro, e o outro não é ninguém sem nós. Então é bem isso, você vai viver uma experiência de troca social, cultural, que não tem preço, né? Por mais que tenha um recurso sendo investido ali, vai ter um retorno e que vai te dar uma bagagem para o futuro, que tu vai olhar, bem isso que tu falou, tu vai olhar para trás e dizer, nossa, valeu muito a pena. Com certeza. Né? Assim, se bateu a saudade, bater a vontade, dizer assim, não, mas espera aí. E às vezes chega lá e às vezes até a própria universidade faz com que você volte para cá, pensando nisso. Não, vai que ele vai para lá passar 10 meses e diz assim, não quero voltar não, agora eu quero ficar por aqui. Né? Então ela já te traz essa pegada assim, não, tu feio para cá, agora tu vai levar o que tu aprendeu para tua universidade para poder compartilhar. E aí eu te pergunto, em relação à tua faculdade agora, vamos voltar lá para quando você entrou na graduação. Quando você passou para a UFSC, você passou em Química primeiro? Eu passei em Química primeiro, entrei em Química em 2018 e no decorrer do curso eu vi que não era muito coerente com quem eu sou.
E aí eu decidi fazer a transferência interna e consegui entrar na engenharia sanitária e ambiental na UFSC também. E agora você se identificou. E agora eu me identifiquei. Aí agora tá assim, não, é isso que eu quero, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo, eu vou ser engenheiro ambiental sanitarista. Eu acho que certeza, de fato, é muito difícil a gente ter em algum lugar, mas eu me identifico muito mais, eu me vejo muito mais trabalhando como engenheiro sanitarista, eu vejo mais oportunidades também. O intercâmbio é uma delas, que uma não tinha na química e tá tendo agora. Uhum. Eu tô muito mais feliz agora do que na química. Isso é importante. E assim, né, nunca é tarde para estudar. Sim. Para fazer uma nova graduação, para se descobrir numa nova profissão. Sim. Quantos exemplos de vida a gente tem de pessoas que começaram a estudar já com uma certa idade e não dá para deixar. E aí o bom disso tudo é você realmente viver. Sim. E na prática eu posso dizer assim, eu vivi as experiências. Exato. Comecei a minha primeira graduação com 17 anos. Né, que foi biologia. Sim. Foi licenciatura e bacharelado em ciências biológicas. Sim. E aí naquela época você olha e diz assim, 17 anos é muito novo para decidir o que você vai fazer do teu futuro. Essa vai ser a minha profissão. Sim. Eu, naquele momento, nós estamos falando em 1997, né? Eu disse, uau, nossa, agora vamos revelar até a idade. Eu disse, não, eu tenho 42 anos e não tenho problema nenhum em assumir isso. E lá em 97, quando eu entrei na primeira graduação, eu queria, no fundo, fazer o curso de enfermagem. Sim. Só que em Joinville, no momento, só tinha curso técnico de enfermagem, não tinha faculdade de enfermagem, e os outros eram fora. E aí vem a questão, eu tenho recursos financeiros para fazer uma graduação fora do meu município? Sim. Se o meu município não está oferecendo isso para mim, por isso a importância cada vez mais, né, de proporcionar qualidades e diversidades de cursos nos maiores municípios dos nossos estados, porque o fato de você ter que sair muitas vezes da tua cidade para ir para uma outra, para se instalar lá e começar um curso, permanecer lá com questão de custo, porque você foi, como disse, tive que dividir a minha casa primeiro, você dividiu com alguém para poder... Sim. E reconheço que já é um privilégio poder ir para outra cidade, porque tive muitos amigos na minha escola que não tinham isso, nem estudavam para a UFSC, porque não tinham como, simplesmente. Por mais que passassem, não iam ter como se manter lá. Não iam ter como se manter, exato. Pois é, e aí, quem sabe, se eles tivessem a disponibilidade de ter aquele curso na própria cidade, eles poderiam estar fazendo uma graduação que iria deixá-los realizados. Exato. Então, é bem isso. Naquela época, em 97, não tinha o curso. Eu disse, olhei a grade curricular e falei, biologia, tem anatomia, tem genética, tem fisiologia humana, tá ali perto, né? Só que vem um campo muito maior do que você imagina, porque daí vem a parte ambiental no meio de tudo isso. Sim. Só que é uma troca muito grande. Terminei a graduação, apesar de não ter exercido por muito tempo a profissão, né? Professora, sim. Bióloga, na prática, não cheguei a exercer. Mas aí, eu voltar para o Brasil aos 35 anos, eu fui fazer uma outra graduação. E é isso. Não dá pra gente deixar de viver o que a gente quer porque a gente tá envelhecendo e acha que tá tarde demais, porque não existe isso. Não, nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Principalmente porque, assim, né? Eu tenho um professor, o professor Itamar, eu tenho porque por mais que passe os anos, eu acho que quando eu reencontrar eles no meio do caminho, eu vou olhar e dizer, professor, né, eu reencontrei um aluno meu, depois eu vou puxar isso aí, e ele fala para mim, nossa, por mais que eu queira chamar a professora pelo nome, eu não consigo dizer, é professor, e ele tem praticamente a minha idade. É assim, é como os meus professores agora da graduação de Direito, né, e ele sempre falava, o professor Itamar, né, nesse sentido, todos caminhamos para a beira do precipício, e a gente nunca sabe quando vai chegar lá. Exato. Porque não tem um tempo, não tem uma hora, né, o importante é aproveitar da melhor forma todo o percurso. Sim, com certeza. E essa oportunidade que você teve de sair do teu município, de ir para uma outra localidade, poder fazer uma graduação, estar agora indo para um outro país, saindo do Brasil, viver uma outra cultura, isso tudo foi a educação que está te proporcionando. Sim, com certeza. É uma base fundamental e você vai
trazer conhecimento Exato. e vai contribuir muito para a nossa sociedade. Sim, porque é com conhecimento que a gente cria novas tecnologias, que a gente desenvolve um país, que a gente melhora as coisas. Exatamente. Sem conhecimento a gente continua no mesmo patamar. Muitas vezes, né, dá aquela sensação, por que vocês, né, por que a gente não consegue ver tantos investimentos? Houve cortes em bolsas, houve cortes, né, na área da educação, que é um lugar, claro, nós temos que priorizar também a saúde, outros quesitos, mas a educação é o momento que eu tenho a oportunidade de transformar a realidade daquela localidade, Sim. daquela família, e você vai poder hoje estar terminando depois, né, quando voltar, vai dar continuidade ao teu estudo, vai continuar, vai terminar e vai ter um diploma. Sim. Vai poder exercer a tua profissão de qualidade, e é uma profissão que a gente precisa muito. Sim. Porque estamos vivendo num momento em que precisa se falar muito da questão ambiental, extremamente necessária, e a questão que, apesar de toda a evolução social que a gente teve, de toda a tecnologia, a parte nossa de sanitária ainda está muito precária, está muito atrasada. Existem regiões, inclusive aqui na nossa Santa Catarina, que basta você ir mais para as periferias e você vai entender a realidade daquele local e ver o quanto precisa de política pública que venha resolver aquela problemática. Sim. Fora que ainda temos situações, e isso sai, o bom é que sai hoje tudo na mídia, as pessoas acabam vendo, recebendo esse conteúdo, de grandes empresas, redes hoteleiras que acabam escoando tudo aquilo que não deveria ser escoado, né, para um lugar totalmente inapropriado, que é para o nosso meio ambiente, para nossas praias e rios, e isso tem todo afeta toda uma rede e vai gerar consequências. Sim, com certeza. E aí o teu foco principal hoje dentro da graduação, assim, de forma geral, o que quando você vai fazer a formação, né, de engenharia ambiental e sanitarista, o que ela te proporciona? Você sai formado lá para fazer o quê? Sim. Então, a engenharia ambiental e sanitária ela é bem abrangente, tanto a parte sanitária eu posso trabalhar com qualquer coisa relacionada à água, construção de barragens para água, tratamento de água, tratamento de esgoto, todo o caminho da água, desde que ela sai do rio até ir para as pessoas e voltar para o rio, a gente está nesse caminho. Olha só. E a parte ambiental tem toda a questão de licenciamento ambiental, onde a gente pode analisar o impacto de uma empresa em determinado lugar, ver se vai afetar o ecossistema, ver se vai afetar as pessoas. A gente pode realizar todos esses estudos. Isso é muito bom. Esses dias eu fui conversar com uma comunidade aqui na região rural de Joinville, e eles trabalham com criação de peixes. Sim. E aí ela estava falando sobre esse sistema de água que precisa desde a nascente até quando vem, né, a água tratada, a água que ela acaba colocando de volta para a natureza por conta do impacto, manter a qualidade, e aí precisa de um engenheiro que vá lá para olhar toda a questão das áreas de preservação que precisa. Então, isso tudo você vai poder contribuir depois para a nossa sociedade. Sim, vou poder. Pois é, até então porque é espetacular isso. Por exemplo, tem uma indústria que coloca um esgoto nesse rio que depois afeta a produção de peixes, porque acaba afetando ou diminuindo a qualidade dos peixes. Aí tem que ter um tratamento nesse esgoto que sai da indústria, tem toda uma cadeia. Também, por exemplo, as florestas, às vezes vai ter as abelhas, que elas vão polinizar para a agricultura, produzir o mel, e sem a natureza, ou com muitos agrotóxicos que matam essas abelhas, não vai acontecer essa polinização. Então, é toda uma rede, a gente depende da natureza, mas a natureza não depende da gente. É uma reação em cadeia. Exato. E aí eu não posso deixar de comentar também, porque a ideia justamente desses bate-papos, dessas conversas, é a troca de informação que cada pessoa traz a partir do seu ponto de vista. Sim. E alguns dias atrás veio aqui a Silá, que é a filha de um cacique da aldeia indígena Guarani aqui da nossa região de Santa Catarina,
E ela falou muito da questão da natureza Sim. ambiental. Para eles é algo de extrema importância e que nós não estamos preservando e valorizando da forma correta. Sim. Nós simplesmente vamos lá, tomamos conta daquilo que acreditamos ser nosso, Sim. tomamos posse e utilizamos da melhor forma Sim. que achamos ser possível. E o impacto que isso vai trazer a longo prazo é o que as pessoas têm que começar a fazer. E você, como um engenheiro ambiental, vai pensar e visar justamente isso. Exato. A projeção de futuro. Exato, ajudar a projetar cidades mais ecológicas, ajudar a deixar as indústrias mais ecológicas, produzindo efluentes menos tóxicos, conseguindo reaproveitar esse resíduo dentro da própria cadeia produtiva. Eu acho que é uma mudança, que a gente sempre teve um sistema de produzir e jogar fora e não se importar, mas esse jogar fora não existe. Então o certo é a gente reaproveitar tudo para voltar num ciclo. Eu acredito que o engenheiro sanitarista ambiental está nesse meio para poder fazer isso acontecer. Até porque se a gente parar para pensar assim de uma questão lógica, né, com o passar dos anos a população ela vai aumentando. Sim. Vai aumentando o consumo e vai aumentando os resíduos. Sim. Aonde isso tudo vai parar? Vai chegar num determinado momento em que não adianta eu simplesmente fazer esse movimento de ir lá e despejar. Exato. Eu preciso tratar. Sim, e a gente dentro das nossas casas às vezes não tem noção da consequência. Por exemplo, essa cacique que... a filha do cacique. A filha do cacique que você trouxe, por ela viver mais em contato com a natureza, consegue enxergar mais essas consequências. E a gente acaba na nossa bolha não enxergando. Mas uma hora ela chega, acaba ficando cada vez mais difícil de esconder, digamos. Parar para pensar, né? São aquelas inserções humanas em que eu vou lá e eu acho que por ter tecnologia, por ter tudo aquilo que a vida hoje nos proporciona, eu vou lá, uso. Sim. E muda uma realidade ambiental, mas o impacto acontece. A gente percebe isso nas praias, por exemplo, né? Onde a população acaba tomando posse de áreas e áreas que deveriam estar sendo preservadas antes de qualquer coisa, fazem as suas construções e o mar vai lá, a natureza vai lá e toma de volta, né? Exato. Eu estive em São Francisco do Sul conversando numa associação de moradores a respeito do canal da Baía da Babitonga, ali do canal do Linguado, né? E aí eles estavam falando sobre justamente isso, o impacto. Que Baía nós vamos deixar para as futuras gerações daqui 30 anos? Sim. Né? O que vai sobrar? Que qualidade? Justamente por conta do crescimento que precisa. A gente sabe, a gente depende hoje, né, do comércio, depende desse movimento industrial. Nós vivemos numa cidade, eu digo eu aqui, né, porque eu estou aqui em Joinville, já te puxei para cá também, mas é porque tu está aqui comigo. Sim. Vivemos numa cidade extremamente industrial, né, Sim. de grandes oportunidades. Como eu falo, uma cidade privilegiada. Sim. Todos que vêm de fora acabam abraçando Joinville e daqui não querem sair. E ela ganhou o título de melhor cidade mesmo. Então, ela faz jus a uma construção de muito tempo e precisa ter o seu mérito. Mas precisamos cada vez mais olhar a longo prazo. Sim. Pensar nas consequências. Daqui 30 anos eu posso não estar mais aqui, mas os meus filhos vão estar. Sim. E aí vem a importância dos profissionais, né, da área ambiental. Exato. E você vai ser um deles. E agora vai estar indo para a França trazer o conhecimento de lá para cá e dizer assim, olha, se isso daqui não deu certo até agora, eu vi lá e tenho uma ideia que vai poder revolucionar o estado de Santa Catarina. Vamos colocar isso num projeto e fazer virar um projeto de lei e fazer com que o estado inteiro passe a atuar agora dessa forma. Porque a questão sanitária, a gente sabe, é extremamente precária. Sim, exato. E vocês, no curso, vocês acabam indo para a prática, olhar na prática isso também, em campo? Sim, tem matérias que eles levam a gente em campo para conhecer estações de tratamento. Eu agora que estou começando a chegar nessas matérias mais aplicadas, então ainda não fui. Mas eu tenho amigos que já foram. Geralmente é lá mais no final, né, que a gente vai para a prática das coisas. Tem que adquirir um conhecimento mínimo para poder chegar lá e dizer assim, não, agora eu estou preparado para entender o que está sendo dito ali, senão eu não vou chegar a lugar nenhum. E também queria comentar até do que tu disse antes, tipo, é bem o que tu disse, tipo, desenvolvimento com a questão ambiental, eles não precisam andar separados. Eu acho que um pode contribuir com o outro pra gente encontrar oportunidades que conseguem, tipo, nos desenvolver
gerando menos impacto, aproveitando o resíduo, aproveitando o efluente produzido numa indústria. Mantendo a qualidade de vida. Sim, acho que tudo é possível. E às vezes a gente pensa, tipo, mas só eu fazendo uma mudança não faz tanta diferença. E, tipo, ok, é importante que toda a sociedade em conjunto faça uma diferença, crie leis. Mas eu acho que também que não custa, às vezes, a gente não jogar um lixo pra fora da janela. Isso é bem clichê de falar, assim, tipo, mas se cada um fizer um pouquinho, outras pessoas acabam se inspirando nessa outra pessoa que, tipo, não jogou um lixo pela janela, foi levar o óleo no mercado pra ser descartado de maneira correta. São pequenas coisas e coisas muito fáceis que muitas vezes não vão fazer diferença. Levar uma sacola ecológica pro mercado, por exemplo, e que já fazem toda a diferença, assim. Pois é um movimento pequeno que está sendo cada vez mais incentivado pela própria sociedade, Sim. pelo Estado, pelo governo, né, para que as pessoas tenham o hábito, porque percebe-se cada vez mais que tem essa necessidade. Exato. Existe um acúmulo cada vez maior. E uma pessoa fazendo vai inspirando outras pessoas, é uma coisa em cadeia. É uma rede. Exato. Outros fazem, né? Questões básicas como a reciclagem, né? Separar o seu lixo orgânico do lixo reciclável, porque daí já vai para o lugar certo, já ganha o destino correto. Exato. Além de que garante o emprego de diversos catadores se você separa o lixo de maneira correta. Olha só. Então já tem toda uma questão social e econômica envolvida também. É uma roda. É uma roda. Não precisa só você produzir e jogar fora, porque não existe fora. O certo é que a gente trabalhe nesse ciclo, que aí a gente consegue aproveitar todas as partes positivas disso. Tudo aquilo que... Eu acredito. Não, mas eu acredito exatamente dessa mesma forma. Eu penso que seja possível reutilizar tudo aquilo que a gente, de alguma forma, acaba descartando. Sim. Vamos pensar assim, né? Agora falando dessa questão do lixo ali, né? Da parte de reciclagem. Hoje já tem projetos que abraçam outras causas e que são de movimentos como esse, a coleta de tampinhas. As coletas de tampinhas ajudam a causa animal, que é outro problema social. Então, eu já estou trabalhando com a questão ambiental, né? E já estou cuidando de uma outra causa, que é a causa animal, para poder fazer castrações e tratamentos. Mas, principalmente, é destinado o recurso para a castração. Os lacres de refrigerante, né? De latinhas. Esses acabam gerando cadeiras de rodas. É um movimento, é uma ação, né? Uau. É uma rede. Por isso eu vi lá em Florianópolis, achei espetacular, e é uma das coisas que a gente deveria começar a trazer para os grandes centros, principalmente os grandes comércios que acabam trabalhando com esse tipo de material em praças de alimentações de shopping, vamos pensar assim, que todas elas em 2, 3 pontos, dependendo da metragem, né, da área, tenho esses postos de coleta, tanto da tampinha quanto do lacre. Eu consigo ajudar dois projetos sociais em uma única ação. Eu compro um refrigerante, né, uma garrafinha PET, você compra uma latinha, você vai lá, joga o seu lacre, eu vou lá, jogo a minha tampinha, pronto. De alguma forma a gente já está contribuindo e já está ganhando um destino correto. Sim. Então é um pequeno movimento que já faz toda a diferença. Exato. Hoje a gente já tem postos de coletas, como você falou, de óleo, de cozinha. Geralmente tem, né? Aqui em Joinville, eu não sei se em toda Santa Catarina, mas se não tem, deveria ter também. Existe um caminhão que passa, um carro que passa, fazendo a coleta. Eu não sei se em Florianópolis você já viu, não. Em Florianópolis eu não vi, mas vários mercados coletam lixo. Tem lá no meu condomínio, eu acredito que sim. Acredito que eles coletam óleo. Pois é, o movimento... Aqui passa um carro, ele anuncia. Uau. Apesar que aqui na minha região passa carro de tudo, é uma coisa espetacular. O bom é que à noite não passa, mas passa durante o dia, não falta movimento aqui. E um deles é esse, o carro do óleo. Sim. Então ele acaba levando... Tem aqui no município também uma associação de empresários que eles fazem a cada né, um par de dias um movimento da coleta de lixo eletrônico. Sim. Então é um momento de você ir lá pegar aquele computador velho, aquela máquina velha que está guardada lá, que, né, é tudo que tem de eletrônico e faz o descarte correto. Pilha também, né? Antes as pessoas tinham o hábito, como você falou, é um detalhezinho. Sim. Joga aqui, amarra dentro do saquinho, joga. Não, você consegue dar destinos corretos para materiais que são do teu próprio uso, do uso social de todo mundo, do nosso dia a dia, e de alguma forma você contribui de duas formas, né? Você vai estar contribuindo com o meio ambiente e muitas vezes, inclusive, com uma causa social. Sim. Então, é espetacular. Agora, Gabriel, assim, olha, pensando
na questão do teu intercâmbio, que recado você deixaria para aquelas pessoas que têm vontade hoje de passar por isso? Sim. Eu tenho desejo, mas eu não sei nem por onde começar. Como é que eu faço? Será que a minha universidade proporciona? Não proporciona? Sim. Será que caminho você diria assim? Vai atrás da coordenadoria do seu curso e pergunte sobre as oportunidades que tem. Eu acho que esse é o caminho mais fácil para você procurar na sua universidade. Você pode pesquisar na internet e não tenha medo. Assim, tipo, vão ter desafios e tal, mas se é isso que você quer viver, então vai atrás e tenta. Se não for agora, uma hora você já vai estar mais preparado para tentar de novo e é isso. Eu Tente. sei assim, na universidade que eu cursei aqui, a faculdade agora de Direito, eles tinham um intercâmbio, eu só sei desse, né? Eu também não fui atrás de outros, com a Espanha. Sim. Também era mais ou menos nesse sistema também, tinha que vencer várias etapas, passava um tempo lá, depois regressava e seguia do ponto de partida, Sim. né? Eu saí daqui, eu volto lá para a quinta fase, para a sexta fase e vou até finalizar. Sim. Mas são oportunidades que as universidades geralmente têm. Então é bem isso que você falou. Vai lá, corre atrás, pergunta na coordenação, Exato. dá uma olhada no site da instituição. Tem lá, né? Geralmente as universidades têm esse site, proporcionam, explicam, demonstram. Se não tem facilidade, não tenho a mínima ideia para onde seguir, vai lá, pergunta se alguém já foi, já experimentou. Tem alguém que vai poder contribuir. E se não, tem essa possibilidade. Hoje nós temos a ferramenta, o Instagram, como você falou, né? Como é que é lá, ou como é que deixa de novo lá, reforça a propaganda? É Gabi in France. É tipo Emily in Paris, que é a série de TV, eu fiz Gabi in France. Para poder ir mostrando e acompanhando o dia a dia da experiência. Exato, tô mostrando um pouco de como eu tô me sentindo agora, depois eu vou mostrar o que eu vou levar, eu mostrei um pouco do processo do visto, e eu quero mostrar um pouco como é a vida lá fora, como é que é a experiência de morar no exterior, mostrar um pouco da cultura francesa, eu quero mostrar um pouco de tudo lá. Pois é, e depois vai poder estar aqui de novo, contribuindo, mostrando e dizendo assim, vamos lá, e daí a gente vai poder até olhar as fotos e isso é muito legal, porque a partir do momento que as pessoas se conectam, elas vão ver esse teu dia a dia. E com certeza existem outros estudantes também em outras localidades que já viveram ou estão vivendo, também podem estar lá contribuindo para que você, né, eu digo assim, outras pessoas terem acesso e se sentirem também acolhidas nesse projeto, de dizer, e agora? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas eu tenho que me dedicar minimamente, eu preciso estar, né, realmente cursando a faculdade com boas notas, me preparando com o idioma que eu quero estar enfrentando, porque lá também na Católica tinha que fazer também a prova, né, da proficiência para saber se estava apto para escrever, ler e entender, e mesmo assim, aí eu vou ser obrigada a dizer, uma amiga minha foi na época e ela disse que teve muita dificuldade porque uma professora em particular corrigia o tempo todo a forma dela falar o espanhol. O tempo todo, porque não era como da região, né? Sim. Eu fui fazer essa prova, aqui tem pelo Instituto Cervantes, que é, né, o da Espanha, e claro, eu imaginei o espanhol que eu havia ouvido durante tanto tempo. E quando eu fui fazer a prova, eu olhei e falei, meu Deus, que idioma é esse? Era muito diferente, muito carregado e rápido. Então, vai bem dessas características, às vezes de localidade, a forma, o teu acento, você vai levar. Afinal de contas, o Gabriel é uma pessoa construída com características, com formação e com uma bagagem cultural e vai levar isso pra lá, né? Exato. Eu não vou falar como um francês, eu sou um brasileiro que vai falar francês. E eu nunca vou falar como um francês, isso é impossível. E é isso, tá tudo bem. E tá tudo bem. O importante é se permitir arriscar, se permitir viver essa experiência. E vai ter um ou outro que vão ser mais chatos, vão incomodar, mas a maioria vai te acolher. E eu acho que é sobre se aproximar dessas pessoas que te acolhem. Exatamente. É isso. É a corrente do bem, né? Exato. É uma corrente do bem. Também tem esse negócio, tipo, às vezes você quer esse intercâmbio, mas não sabe por onde começar e tal, procura na coordenadoria, vai parecer que tá totalmente sozinho nisso, mas vai atrás, aos poucos vão aparecendo pessoas que também têm interesse nisso, depois você vai estudando francês, vão conhecendo outras pessoas e tal, aí
quando tenta oportunidade, criam grupos de WhatsApp pro Braftec, por exemplo, a coisa vai crescendo. Então, isso, não se preocupem. Não vão estar sozinhos. Não vão estar sozinhos. É bem aquilo que foi dito. Eu não sou nada sem ninguém... Somos um Exato. todo, somos um coletivo. Sim. E quanto menos você espera, é bem isso que você falou. Parece que sou eu sozinho procurando algo e não sei nem para que direção eu vou. Sim. E quando eu olho para o lado, o meu colega do lado está na mesma situação que a minha, e vocês já vão estar se apoiando, e um incentivando o outro, e um puxando o outro. A gente só não pode se isolar, a gente tem que ir atrás e procurar que as coisas aparecem naturalmente. Vivemos em sociedade, né? Exato. Não nascemos para estar sozinhos. Exato. Então dependemos de pessoas, e estar próximo às pessoas que nos fazem crescer e evoluir é fundamental para alcançar o sucesso. Então, assim, deixa só o teu recado final para essa turma, para essa galera que está considerando viver essa jornada, ou aqueles que estão ali se preparando também, como você, e está aí a contagem regressiva com mala praticamente pronta. Sim. Alguns tão ansiosos que a mala já deve estar pronta já há mais tempo do que o necessário, quando vai ver, meu Deus, eu já não tenho mais nem roupa, porque já está tudo guardado. Já tá tudo guardado. Exatamente. Eu disse, então, deixa o teu recado para que esses acadêmicos, para as pessoas que têm vontade, não percam essa oportunidade. Cara, se você tem essa vontade e teu curso tem oportunidade, vai atrás. Às vezes parece que são milhares de pré-requisitos, mas é uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou aprender o francês, você estuda pra isso e deu. Aí você sempre foca nas notas e tal. É um passo de cada vez, não dá pra se assustar com a quantidade de coisa que tem pra fazer. E é isso, pode dar certo e pode não dar certo, e mesmo não dando, você vai ter aprendido tanto nesse processo de tentar que já vai ser uma grande conquista pra você no futuro. E pode dar certo, você pode daqui a pouco estar na França e aproveitar, então... É um passo de cada vez, não se assustar com a quantidade, respirar fundo e aos poucos, que as coisas se organizam do jeito que tem que ser. Exatamente. Gabriel, querido, agradeço de coração a tua participação, a tua contribuição. Obrigado. Espero que outras pessoas se inspirem também, vão estar lá acompanhando, né, o teu Instagram para ver essa jornada. E eu vou estar também acompanhando. Obrigado. Com toda certeza, né, ver como é que vai ser a permanência do Gabriel na França. Sim. E de alguma certa maneira nós vamos estar lá com você, porque Sim. a partir do momento que você traz isso para as nossas vidas, para o nosso Sim. dia a dia, a gente se sente parte daquele todo, não Sim, é? Então exato. Vamos estar com você, de certa forma, na França. Fique acolhido, pode ter certeza que, de coração, você vai estar cercado de pessoas, Sim. né? O tempo Muito todo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Finalizando esse bate-papo espetacular, com muita informação, conteúdo, incentivo, e lembrando sempre, um passo de cada vez. Nós não estamos sozinhos, as oportunidades elas aparecem, o importante é você acreditar em você, se permitir. Ficaram várias dicas aqui também já da pauta ambiental, que é uma pauta extremamente importante, né? Quando nós tivermos o Gabriel engenheiro também, ele vai estar aí contribuindo para a nossa sociedade. Espero de coração que ele traga muito conhecimento lá da França, principalmente para a nossa área sanitária também, para fazer aquela mudança social que tanto precisamos, construir e contribuir para a nossa sociedade cada vez mais. E como bem disse o Gabriel, nós temos que aproveitar tudo aquilo que nós estamos reutilizando, ou melhor, nós temos que reutilizar tudo aquilo que um dia, um momento, nós aproveitamos, Exato. Né? Fazer esse movimento girar, fazer coisas melhores cada vez mais. Sim. Então, agradeço de coração, Gabriel, a tua participação. Muito obrigado pela oportunidade. E a todos que estiveram aqui. Não se esqueçam de ir lá e compartilhar com amigos de vocês, porque pode ter certeza que algum colega de vocês está lá pensando assim, eu quero fazer um intercâmbio, mas será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que dá certo? Será que a sociedade vai me dar essas oportunidades? Sim. Não deixe de proporcionar, não deixe de acreditar e corra atrás dos seus sonhos, que a gente vai fazer a mudança que a gente espera. Com certeza. Obrigada, querido. Muito obrigado.